Nós já tivemos a oportunidade de estudar o cumprimento de sentença condenatória da obrigação de prestar alimentos. Na aula de hoje, nós vamos então estudar a execução de alimentos formada em título executivo extrajudicial, que se encontra disciplinada nos artigos 911 a 913 do Código de Processo Civil em vigor. Os alimentos de obrigação natural em relação familiar, ele comumente se reclamam através do processo de conhecimento, né? Então é lá que se tem essa formação, que é através da própria ação de alimentos, que é através de uma ação de separação, divórcio, às vezes também reconhecimento e extinção de união estável, onde a obrigação fique ali sacramentada, e às vezes até formados após o reconhecimento de uma investigação de paternidade. Então é muito comum que se tenha alimentos normalmente fixados no processo de conhecimento. Mas e nada impede, né, que, que, essa, que essa obrigação alimentar ela decorra de uma manifestação própria de vontade das partes. É uma situação, inclusive, que é comum, e quando isso ocorre, o título, objeto dessa formação é um contrato. Há que se destacar, no presente caso, que a obrigação alimentar pode ter como motivação remota até mesmo a relação parental, mas o vínculo decorrente da declaração voluntária da parte que se obriga a prestar os alimentos, né, não exige, a princípio, nenhum dever familiar, podendo ser uma simples obrigação contratual celebrada entre pessoas estranhas. O que é importante que fique bem caracterizado é que no documento fica expresso qual é a obrigação líquida, certa e exigível a ser cumprida por uma das partes. E se existe, da mesma forma, uma contraprestação decorrente desse quadro e dessa situação. Até porque, aqui, especificamente, não estamos tratando de sentença ou de decisão interlocutória que concedam alimento. Isso tivemos oportunidade de estudar lá por ocasião do cumprimento da sentença. Aqui é a formação do título executivo extrajudicial. Além de contrato celebrado por instrumento público ou particular, a natureza de obrigação alimentar ela pode ser pactuada através de qualquer outro título, inclusive nota promissória. Não é comum, vamos deixar isso bem claro, mas pode. Só que no corpo do documento necessário se faz constar a natureza dessa obrigação, ou seja, para que a exigibilidade com relação a alimentos possa constar da execução apropriada nesse capítulo, é necessário que conste no documento que refere-se a esse quadro, a essa situação. Então vamos, como se faz, ou como temos feito até aqui, tópico a tópico, né, item a item, discutindo cada um desses quadros para que o entendimento possa ser o melhor possível. Então, execução comum. A obrigação alimentar contraída ela pode ser exigida através da forma comum de execução por quantia certa.
dentro das normas estabelecidas pelos artigos 8, 24 e seguintes do CPC. O que não acontecerá, né, se ficar expresso na petição inicial, o pedido de execução especial. Então, as regrinhas, né, do artigo 824 são aquelas que nós já conhecemos, que é a agressão patrimonial que se realiza com a constrição de bens do devedor. Então, esse tipo, a execução comum é a execução patrimonial. E existe, então, aquela fase expropriatória e todo aquele caminho que já foi estudado por ocasião da execução por quantia certa. No entanto, conforme se extrai da parte final do artigo 913 do CPC, mesmo que os embargos à execução, que é o meio de defesa nesse tipo de execução, venham a ser recebidos com efeito suspensivo, caso a penhora venha a recair em dinheiro, o levantamento da importância da dívida poderá ser efetuado. Por quê? Porque estamos tratando de alimentos. Alimentos é algo urgente, é sagrado, é algo importante. Então, mensalmente, se ficar sendo depositado, ou se houver a constrição patrimonial do bem, ou bloqueio, dinheiro aplicado em conta poupança à disposição do juízo, mesmo que haja um embargo à execução com efeito suspensivo, essa importância poderá ser levantada pelo credor, é óbvio, que através de alvará judicial. Procedimento especial, petição inicial, prisão do executado. A petição inicial do procedimento especial, veja, o procedimento especial ele difere do procedimento da execução comum. Tá? Então aqui nós temos a petição inicial do procedimento especial da execução alimentar, ela deverá ter os mesmos requisitos para a execução comum. Mas, aí vem o diferencial, também deverá conter o pedido expresso de prisão para o caso do devedor citado não pagar no prazo de 3 dias, não prove que já pagou ou não efetue o pagamento, tampouco justifique a impossibilidade de fazê-lo, conforme disciplina ou determina o artigo 911, cap do CPC. Vale destacar que a prova do pagamento ou a impossibilidade de efetuá-lo independe da interposição de embargos, para que possam ser alegadas, pois trata-se de defesa comum, que poderá ser realizada na forma de justificação incidente, quando a prova não for documental. Então, veja, gente, o mecanismo de defesa do devedor, ele é sempre embargos à execução. Só que nos embargos no processo comum, nós temos o prazo de 15 dias para que o devedor possa exercer o seu direito de defesa. Embora lá na execução comum ainda o prazo para pagamento seja 3 dias. Então ele tem 3 dias para pagar e 15 para embargar. Aqui não. Aqui automaticamente ele tem 3 dias para pagar, ele tem 3 dias para justificar a impossibilidade de fazê-lo e também tem 3 dias para provar que já pagou. Por isso é um procedimento diferenciado. Ressalte-se ainda que caso o exequente não tenha requerido o procedimento especial expressamente, a execução ela seguirá o procedimento comum, com citação e penhora de bens. Aí não há que se falar em prisão.
Se o executado pretender justificar o inadimplemento, ele deverá instruir a sua defesa, que essa defesa ela consiste mais ou menos numa manifestação. Eu não vou falar a palavra contestação, que é a palavra que não se aplica dentro da execução, mas é um incidente que se dá através de uma simples manifestação, aonde ele deverá instruí-la com prova juridicamente robusta, devendo a impossibilidade ser também absoluta e não apenas relativa, e aí vai ficar a critério do juiz definir de acordo com cada caso concreto nos termos do parágrafo 2º do artigo 528, ou seja, se ficou provado ou não esse quadro e essa situação. Vamos lá, vamos colocar um exemplo clássico, né? Perdeu o emprego, porque a empresa, por alguma razão, entrou em falência ou coisa que o valha, e ele, devedor dos alimentos, não recebeu as verbas rescisórias ou não vem recebendo os seus alimentos. Inclusive, esteja sobrevivendo através da chamada caridade alheia, da ajuda de amigos ou coisa que o valha, ou parentes. Então, é uma prova que, se ele apresentar concreta, não tem como o juiz determinar a prisão dele ou coisa que o valha, porque está provado. Mas, se for ao contrário, se ele não provar isso de forma contundente, apresentar documentos ou demonstrar que ele esteja impossibilitado, a improcedência ela vai ser aplicada pelo magistrado. Então vamos lá. Se a justificação for julgada procedente, ou seja, se considerar a dívida paga, que é uma das condições, né? Ou se realmente não tiver o executado condições de satisfazê-la, o processo se extingue, podendo ser reaberto se cessarem as causas de impossibilidade, ficando aí a cargo do credor a realização dessa prova, que é para a reabertura do feito. O parágrafo 3º do artigo 528, aplicável aqui subsidiariamente, né, que é nos procedimentos especiais da execução de alimentos, expressa que, se o executado não pagar ou se a justifica apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, aqui entenda-se esse pronunciamento por título executivo extrajudicial, na forma do artigo, na forma do parágrafo 1º, desculpem, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, veja, a aplicação de prisão, ela é possível também no título executivo extrajudicial e não apenas no judicial. Aqui aplicar-se subsidiariamente as regras contidas lá. Mas é uma opção que tem o credor de escolher esse procedimento ou o outro. Como lá, às vezes, também o credor do alimentos, detentor de um título executivo judicial, ele pode expressar que ele não quer, por exemplo, que a prisão seja decretada, que o interesse dele seja de receber. Então, faz a opção pela via de constrição e automaticamente faz de expropriação dos bens posteriormente. Essa prisão, é bom que fique claro, ela é civil. Mas, para não se tornar inócua, né, cumpre-se apenas em regime fechado, porém ficando executado separado de presos comuns, ou seja,
não vamos, como se trata de uma prisão civil, não vamos colocar o devedor do alimento lá junto com outras pessoas que porventura tenham praticado outras espécies de delito. A prisão ela não é pena, né? Mas é uma forma de coerção do devedor, relapso a cumprir suas obrigações alimentares. Ou seja, pagou, mesmo preso, pagou, cumpriu com a obrigação, realizou, demonstrou o cumprimento da obrigação, a prisão cessa. Ele será automaticamente colocado em liberdade. É bom também que se frise que o cumprimento da pena ela não isenta o devedor do cumprimento da obrigação de pagar. Então, veja, tem muita gente que acha, eu vou para a cadeia, vou sair de lá livre, não preciso mais pagar esse alimento. Nada disso. A dívida continua, ela vai somando, ele sai de lá, cumpriu a penalidade pela desobediência à determinação judicial, mas continua obrigado com o pagamento e a execução ela vai se tornar aí no caso a constritiva, porque ela vai ser a patrimonial, vai em busca de bens do devedor para penhora e posterior alienação em asta pública. Há que se observar também que essa prisão somente será decretada quando a dívida corresponder até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Essa regra que nós inclusive já estudamos, que é o parágrafo 7º do artigo 528 do CPC, aplica-se subsidiariamente aqui à execução de alimentos decorrente de título executivo extrajudicial. Cumpre ainda destacar que a existência de bens penhoráveis não é obstáculo para que o credor escolha a via executiva com cominação de pena. Não, o fato de ele tem bens, tem isso e aquilo, é por isso que a prisão aqui não deveria ou não, o juiz não deve aplicar. Não, não é bem assim, ele pode pedir. O que o juiz pode fazer é negar o pedido. Quando ele verificar que a possibilidade de êxito e provocar a realização do pagamento é melhor de outra forma, né? Então, a existência de bens penhoráveis não impede o pedido pela via especial para a cominação de pena, porém, o magistrado ele só irá decretar se ele irá aceitar se ele sentir que realmente essa é a melhor situação, é a forma mais célere e rápida de extrair a satisfação do crédito. Caso contrário, não. Recursos cabíveis nessa modalidade de execução de início, há que se dizer que, julgada a dívida quitada ou procedente a justificativa apresentada pelo devedor, o recurso é o de apelação, tá? Nos termos lá do artigo 1009, porque se trata de uma sentença que extingue o processo. Mas, se a decisão julgar improcedente a justificativa do devedor, o juiz deve necessariamente decretar-lhe a prisão, cabendo agravo de instrumento contra essa decisão. E aí o fundamento encontra-se no parágrafo único
do artigo 1015 do CPC. Descontos em folha de pagamento do devedor. O artigo 912, caput do CPC, dispõe que, quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Veja, nós estamos tratando aqui de execução e não de um processo de conhecimento onde você já pede ao magistrado, no caso da parte ser empregada, que se faça o desconto direto em folha de pagamento. Aqui nós temos uma outra situação. Ajustes realizados através de um título executivo extrajudicial e que se pede que o cumprimento então se dê com a apreensão de salário. É importante deixar claro que na execução fundada em título executivo extrajudicial, no caso vertente, caso venha optar pela forma de desconto em folha, aí é um dado muito importante. Não poderá o credor cumulativamente requerer a prisão do devedor. Então, o cidadão empregado, eu estou requerendo que o desconto seja feito em folha, eu não posso, na minha petição inicial, fazer as duas coisas. Pedir, olha, ou uma coisa ou outra. Não. Esse pedido cumulativo não pode ser feito. Se eu optei pelo desconto em folha, eu esqueço de plano de pronto a prisão. Mas se o credor vier a fazer um pedido alternativo na sua petição inicial, ou uma coisa ou outra, vai ser indeferida. Então, porque o juiz ele não pode conhecer de um sem excluir o outro, então ele fica impossibilitado. O que deve ser feito? Pediu desconto em folha. Não conseguiu, resultou frustrado, o cidadão já não é mais empregado, ou está trabalhando como autônomo, tem uma outra situação formal, não conseguiu êxito. Aí sim, o juiz manda o credor se manifestar e nessa manifestação aí ele pode pedir a prisão do devedor. Tá? Então fique isso bem claro. Ali, no momento, não. Posteriormente, sim. Há que se acrescentar ainda que, muito embora o texto legal fale em requerimento do credor, o juiz de ofício poderá determinar o cumprimento da obrigação em forma de desconto em folha de pagamento. Mas para isso ele tem que ter desconhecimento. Né? Ele tem que ter conhecimento que o cidadão é empregado, assim, um assado. Haja vista que, neste caso, a obrigação será satisfeita com maior facilidade, tanto para o credor quanto para a jurisdição, além de atender o princípio lá do 805, que fala que a execução deva ser feita da forma menos gravosa para o devedor, ou seja, tem que atender o princípio da menor onerabilidade. A competência na execução de alimentos deixamos até para o final aqui, porque não se discute mais, algumas doutrinas nem abordam esse quadro e essa situação, e o próprio texto legal do capítulo referente à execução de alimentos ele não traz essa abordagem ou essa fixação. Mas o juízo competente para a execução de alimentos fundada em título extrajudicial é a do domicílio do alimentando, né? Ou seja, do exequente. Contudo, por se tratar de foro privilegiado, nada impede que o credor venha abrir mão desse privilégio e optar pela regra geral,
promovendo a sua execução no foro do domicílio do executado, que na maioria das vezes é mais interessante, é mais eficaz para se obter o cumprimento da obrigação. Então veja, se o alimentando encontra-se na cidade de Joinville, mas o devedor do alimento ele se encontra morando e trabalhando na comarca, por exemplo, de São Bento do Sul, o ideal é que se faça lá. Por quê? Porque mais rápido se obtém a prestação da tutela jurisdicional. É óbvio que daqui vai ter que se fazer por carta precatória, sempre tem alguns senões a mais. Mas, por se tratar de execução de alimentos fundada em título extrajudicial, que contém a obrigação certa liquidez exigível, também não existe impeditivo para que as partes venham a eleger um foro determinado para a solução de conflito dele decorrente. Foro de eleição, aliás, é muito comum nos contratos celebrados, em especial aquele extrajudicialmente, né? Por escritura pública já tem um outro norte, mas no instrumento particular, geralmente eu tenho uma cláusula determinando um foro de eleição. Mas a ausência de norma específica, como nós falamos no capítulo 6, que disciplina essa matéria, induz de início a aplicação da disposição contida lá no inciso 2 do artigo 53 e subsidiariamente a do local, que é importante também porque eu posso optar pela execução patrimonial. E aí é importante que se faça a execução onde os bens se encontrem, né? Que é uma regrinha que está lá no artigo 845 do CPC. Uma vez que, nesse caso, a finalidade é a constrição patrimonial, passando a coerção pessoal, que é a prisão do devedor, algumas vezes a ser utilizada pelo credor como medida extrema mesmo. Aquela, não tem outro mecanismo, vou utilizar da coerção pessoal, quer dizer, o pedido de prisão, visando que é a única forma que se tem para a satisfação do crédito. Mas o que se tem de importante é saber que, na execução a competência ela tem que ser definida como o melhor local para que realmente a obrigação venha a ser cumprida. Cada caso é um caso, e aí é critério do profissional de direito analisar atentamente o que realmente é melhor para o seu cliente.